Olha eu aqui de novo, e hoje eu vou fazer um pão que ele vai te surpreender de muitas maneiras. Esse pão é fácil de fazer, é rápido e fica uma delícia. Essa massa que eu vou ensinar numa versão que leva cerveja, mas você pode fazer ela com água, você pode fazer ela com leite sem problema nenhum. E nós vamos fazer uma modelagem diferente, peculiar, exótica, que é um pão todo trançadinho por cima. E é lógico que você só clicou aqui para ver esse vídeo porque você viu aqui na foto que estava antes que essa era a modelagem que a gente ia fazer. Então, vamos começar? Esse é um pão que não leva fermento natural, a gente vai fazer ele só com fermento biológico. Então nós vamos começar a receita preparando uma esponja. O que é essa esponja? É uma mistura de água, farinha e fermento que vai fermentar antes da gente incluir no pão. Isso garante que a gente tenha mais força de fermentação, porque é um pão que leva manteiga, ele leva ovos, mas também garante que o pão não fique com aquele gostão de fermento, sabe? Então, nós vamos começar misturando 50 gramas de água, 50 gramas de farinha e um pacotinho de fermento biológico seco ou 30 gramas de fermento biológico fresco. Aqui não tem segredo, é só misturar e deixar essa mistura coberta até dobrar de volume. Isso vai levar uns 30 minutos. Passados esses 30 minutos, com essa mistura, essa esponja dobrada de volume, nós vamos preparar a nossa massa. Para fazer a massa, você vai começar pesando 500 gramas de farinha de trigo, acrescenta 10 gramas de sal fino, dois ovos, 50 gramas de açúcar, ,50 gramas de manteiga, e aí eu entrei com 200 ml de cerveja Pilsen tradicional, de preferência que esteja gelada da geladeira, porque isso vai nos dar mais tempo para manusear essa massa. E depois você entra com a esponja. Uma observação aqui sobre o líquido na receita. Você pode não acrescentar a cerveja toda de uma vez. Você pode acrescentar 150 gramas, depois ir colocando o restante aos poucos. Como vocês vão ver, essa massa é um pouco grudenta e um pouco difícil de trabalhar. Então você pode preferir trabalhar com ela mais firme. Eu gosto de trabalhar com ela assim, na textura que ela vai ficar, porque eu acho que dá mais qualidade no pão. Depois que você entrou com esses ingredientes, você vai misturar tudo isso até ficar homogêneo. E depois de misturado, a gente vai com a mão para sovar essa massa. Como a minha massa estava com uma textura mais mole, eu fiz uma sova que a gente chama de slap and fold, ou seja, bater e dobrar. Então, é uma sova em que a gente bate a massa na mesa e dobra, puxa, bate e dobra, e faz isso 150 vezes. Você pode contar os movimentos. Vai dar mais ou menos aí uns 5 a 10 minutos de sova, dependendo das suas capacidades de sovar a massa.
Você também pode fazer todo esse processo numa batedeira planetária, caso você tenha. Eu não gosto muito de fazer pão na batedeira, mas é uma possibilidade caso você não queira trabalhar com uma massa muito mole ou muito grudenta. Depois de sovada, você leva essa massa para um recipiente, onde ela vai descansar por mais ou menos 40 minutos até 1 hora, a depender da sua temperatura ambiente. Essa massa precisa crescer um pouco, ela precisa se desenvolver, fermentar. Depois que ela fermentar, nós vamos dividir essa massa em 3. Por quê? Porque faremos 3 pães. O rendimento dessa receita são 3 pães. Eu não recomendo que você faça um pão só, porque com essa modelagem que a gente vai fazer, ela fica melhor em pães pequenos. Pães grandes acabam não sendo tão interessantes. Você pesa o total de massa que deu e divide em 3 partes iguais. Depois você vai bolear e vai deixar essa massa descansando aí no cantinho por mais 1 hora. Passado mais 1 hora, essa massa já vai ter desenvolvido mais um pouco, já vai estar com bolhas, já vai ter fermentado bem e nós vamos fazer a modelagem. Agora vem o ápice, o ponto alto, o momento que vocês estavam esperando desse vídeo. Como é que a gente vai fazer esse pão trançado? Presta atenção, você vai abrir um retângulo. Você tem que ir com cuidado. Quando você for abrir essa massa, você vai colocar a farinha na bancada, você vai pegar a sua espátula ali, vai virar essa massa em cima da farinha, vai espalhar a farinha dos 2 lados para ela não grudar na bancada e você vai com um rolo de massa abrindo, abrindo, abrindo. Só que essa massa estava boleada e ela vai tentar ficar redonda. Você tem que ir com jeitinho deixar ela quadrada. Então você tem que ir esticando as pontas dos 2 lados e abrir um retângulo de mais ou menos 20 por 30 centímetros. Não pode ser quadrado, tem que ser retangular, porque a gente vai fazer um pão comprido. Toma cuidado para você não deixar o meio muito fino. Opte por afinar as bordas, as laterais, porque elas serão trançadas por cima delas mesmas e também a gente vai colocar um recheio ali no meio, então precisa ter um pouquinho mais de massa ali na parte central. Depois de aberto, você tem que imaginar esse triângulo como se fossem 3 faixas compridas. A faixa do meio você não vai mexer e as 2 faixas da ponta é onde a gente vai fazer os cortes. Então, num terço esquerdo e no terço direito, a gente vai fazer os cortes de cima para baixo. No primeiro corte, você vai ter que tirar um pedacinho da massa. Você vai cortar como se fosse um triângulo de massa dos 2 lados, em cima e embaixo. E os outros cortes você vai fazendo paralelos entre si, com mais ou menos um dedo de espessura entre cada tira. É importante você não fazer as tiras muito finas e nem muito grandes, muito compridas. É melhor você cortá-las menores e garantir que a lateral do pão vai ter massa fechando, do que você cortá-la muito comprida e o corte ir para baixo do pão e o recheio vazar por debaixo do pão. Então, é melhor fazer cortes mais curtos do que cortes mais longos. Depois que você cortou a massa toda, como está mostrando aí no vídeo, você vai colocar o recheio. Presta atenção, o recheio pode ser o que você quiser. Eu aqui utilizei presunto, queijo, tomate, cebola roxa e azeitonas. Mas eu poderia ter colocado calabresa, eu poderia ter colocado alcaparras no lugar de azeitonas, eu poderia ter colocado outro queijo, então o recheio vai ficar a seu critério. Coloca bastante recheio. E o recheio tem que ficar alto. Por quê? É o recheio que vai dar altura no teu pão. Quanto mais alto você conseguir deixar o recheio, mais altura o teu pão vai ter. Esse é um pão que ele é por natureza já um pouquinho achatado. Depois que você colocou o recheio, você vai pegar as trancinhas e você vai puxar de um lado para o outro
colando ela do outro lado na massa. E vai fazer esse padrão trançado que tem essa massa. No final você vai ter as duas pontas. E essas duas pontas você vai dobrar para dentro e entrar por debaixo da massa para fechar as pontas do pão. Você também pode fazer essa parte de fechar antes de passar as tranças. Você pode começar fechando as pontas e depois passar as tranças. Os dois funcionam bem, é mais uma questão de escolha pessoal. Depois que você rechear os 3 pães, transfere eles para uma assadeira devidamente untada e deixe esses pães crescerem até dobrar de volume mais ou menos. Aqui vai levar 1h30, talvez 1 hora, depende da sua temperatura ambiente, de como está o teu fermento e de como tá as suas condições aí. Quando o pão estiver terminando de crescer, você vai pré-aquecer o seu forno a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. E aí nós vamos pincelar uma mistura que é uma gema com uma colher de sopa de água por cima dos pães, só para dar aquele brilho, aquela cor douradinha bonita. Você vai levar esse pão para o forno e vai deixar ele assar por 35 a 40 minutos, ou até estar bem douradinho e já ter crescido bastante ali dentro do forno. Gente, este pão você pode comer quente e ele é uma delícia. Olha o resultado que ficou. É uma massa muito gostosa, é uma massa fofinha, é uma massa macia, é uma massa cheirosa e a cerveja dá todo um tchan, uma coisa diferente. A massa é mais gostosa que o recheio, então cuidado com o que você coloca aí de recheio, hein? Para não atrapalhar o sabor da massa. Mas vocês vão gostar desse pão, eu tenho certeza. Esse é o tipo de pão que para quem vende, ele vende que nem água. Você pode fazer que a pessoa que compra ela compra de novo. Se é o seu caso, tá aí uma ótima receita para você vender. Se você é novo aqui no canal, não esquece de deixar o seu like aqui. Se você gostou desse vídeo, assim o YouTube entende que esse conteúdo é legal, que as pessoas estão gostando e mostra ele para mais pessoas. Você pode se inscrever no canal, que tem vídeos toda semana com receitas, dicas e recomendações importantíssimas sobre fermentação natural. E você pode me seguir nas redes sociais. E é lógico que se você fizer esse pão, você precisa me marcar, né? Para eu ver o que vocês estão aprontando. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que você faça essa receita, que goste e que venda muito, se é o seu caso. E nos vemos no próximo vídeo.